Gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 3. Amém? Todos acharam? Gostaria de pedir que você ficasse de pé e reverisse essa palavra. A partir do versículo 12 diz assim: Não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo o que foi alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo o que tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos quantos somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se pensais de outra maneira, também Cristo, também Deus o revelará. Amém? Então, somente até aqui. Aproveitar você de pé, eu quero fazer uma oração. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu entro na Tua presença mais uma vez, para pedir, Senhor Deus, ó Pai querido, o discernimento desta palavra, Pai. Que ela possa, Senhor Deus, vir sobre nós, trazendo um esclarecimento, Senhor Deus, nos ensinando, ó Pai querido, e dando a nós, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem de melhor, para o entendimento, Senhor Deus, ó Pai querido, da leitura desse texto. Toma nas Tuas mãos, Senhor Deus, cada vida neste lugar, Pai. Que precisa, Senhor Deus, ó Pai querido, e que precisamos ouvir a Tua voz. Pai querido, tira do nosso meio tudo aquilo que não provém de Ti. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai amado, toda armadilha, toda inquietação, Senhor meu Pai, nós repreendemos todo o mal nessa noite, Senhor. Porque viemos aqui, Senhor Deus, para ter comunhão contigo. Viemos aqui para oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, Senhor. Faça da maneira que o Senhor quiser, fala da maneira que o Senhor quiser. Assim, Senhor Deus, eu te peço e eu te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Podeis sentar. Louvado seja Deus. Quando estava lendo esse texto, irmãos, e pedia para que Deus trouxesse ao meu coração uma palavra para que fortalecesse o coração da igreja e também o meu coração, porque nós precisamos ser fortalecidos. E a palavra do Senhor é que nos fortalece. Quando nós meditamos na palavra, quando nós lemos a Bíblia, nós somos fortalecidos por esse poder, que é o poder do Espírito Santo que repousa sobre nós. Antes de continuar, eu queria também deixar aqui os meus sentimentos ao Michael, né, que teve a sua perda no dia de hoje. Que o Senhor possa confortar o coração e toda a sua família, Michael. Nós sabemos o quanto é difícil esse momento de dor. E que Deus conforte o teu coração. Eu estava ali comemorando um ano de vida do Djalma, quando eu fiquei sabendo. E eu fiquei pensando assim, como que é a vida. Uns comemorando mais um ano de vida e os outros deixando essa terra, sendo levados para o céu. Mas isso faz parte da nossa vida. E que o Senhor conforte o seu coração. Amém, meu irmão? E eu pensava, irmãos, no que o Senhor poderia trazer ao nosso coração a respeito desse texto. E muitas vezes, irmão, nós ficamos tristes, nós ficamos abatidos, a caminhada é longa. Nós aceitamos Jesus, Joel, né? E a caminhada é longa.
né? É dia de culto, né? Culto após culto. Você vem à igreja, né? Você vai para a sua casa, você tem o seu dia de trabalho, depois você vem à igreja de novo. E você tem a sua vida, essa rotina, eu posso dizer assim, uma rotina, onde há momentos que você está ouvindo uma palavra, há momentos que você está cantando louvores, há momentos que você está na presença de Deus, e há o seu momento na sua casa, o seu momento de trabalho, a sua luta, o seu dia a dia, né? E nós passamos esses dias são difíceis, né? E muitas pessoas, elas desistem por conta disso, porque se torna um pouco cansativo. Eu não sei vocês, mas é um pouco cansativo. A vida cansa um pouco a gente. Os afazeres, as notícias boas, as notícias ruins, né? Isso vem como um peso sobre a nossa vida, e às vezes a gente cansa mesmo. E há momentos que você percebe que nós estamos muito bem, adorando a Deus, né? Cantando louvores, fazendo tantas coisas para o Senhor, mas há momentos que parece que nós não temos força. Você não tem força para orar, você não tem força para ler a Bíblia, você não tem força para jejuar. Parece que você vai esgotando a sua força. Aí você começa a diminuir, né, as suas idas ao culto. Aí você começa a diminuir as suas leituras da palavra. Aí você começa a diminuir o seu momento de oração. E assim vai a nossa vida, nessa rotina, nesses momentos. E tem momento que é assim, que parece que nós estamos cansados. E quando eu li esse texto, onde Paulo ele está dentro de uma prisão, e ao ler esses versículos, eu percebi que Paulo estava vivendo os melhores dias da vida dele. Dentro de uma prisão, escrevendo uma carta aos filipenses, para que os filipenses despertassem para Jesus, para que eles entendessem, né, a luta. Paulo ele começa a falar sobre o seu passado, o seu momento no passado. Ele fala sobre o seu momento no presente. E ele fala sobre o que ele está buscando para o futuro. E ele traz essa mensagem, e ele está dentro de um cárcere, ele está preso. Ali ele é açoitado, ali ele é amarrado, ali, né, é um lugar frio, ali é um lugar escuro, ali era um lugar de sentença, porque Paulo já tinha a sua sentença já feita, ele sabia que ia morrer, ele sabia que a sua morte já estava próxima, e ele estava ali naquele cárcere, mas neste cárcere, ele declara palavras de força, palavras de vigor, palavras de ânimo, para uma igreja que do lado de fora do cárcere, não estava tendo naquele momento. Uma igreja que naquele momento, Jihad, estava passando por um esfriamento espiritual, estava passando por um momento talvez de muitos estarem desistindo e parando no meio do caminho. Paulo, dentro de um cárcere, ele lança uma palavra para aquelas pessoas, dizendo assim: olha, existe algo bom esperando vocês. Não desanimem, não parem, lutem, perseverem, vale a pena. Então eu percebi que Paulo está vivendo o melhor momento da vida dele. E por que Paulo está vivendo o seu melhor momento? Porque Paulo ele começa a relatar o seu passado. E ele diz aqui no seu passado quem ele era. Que ele era fariseu, que ele teve ali os seus ensinamentos, que ele ali cumpria as regras do Senhor. Tudo aquilo que ele tinha aprendido da lei, ele perseverava naquilo, ele lutava a favor daquilo, ele tinha aquilo no seu coração, e ele perseguia os cristãos. Ele conta um pouco do seu passado, mas ele revela que no meio desse passado, ele teve um encontro sobrenatural com Jesus. Nesse período, nessa caminhada, alguém aparece para ele de uma forma sobrenatural e muda a sua vida. E ele fala desse passado como se esse passado fosse algo que estava consumindo o seu coração. Ele fala desse passado como que esse passado estava tentando amarrar a vida dele.
Ele fala desse passado como se esse passado estava tentando o aprisioná-lo. Estava tentando impedir o seu avanço, impedir o seu processo de conquista, impedir ele de ser feliz. Ele olha para esse passado e ele vê que aquele passado realmente vai ficar lá. E que aquilo não vai mais fazer parte da vida dele. Assim se encontra muitas vezes cada um de nós. Nós começamos a olhar para o passado e começamos a entender que aquele passado, que foi talvez um passado ruim, está nos aprisionando, está nos amarrando e está impedindo que cada um de nós avance. Algumas pessoas ficam presas num pedido de perdão. Poderia ter perdoado, poderia ter pedido perdão, mas não o fizeram. E não consegue avançar, não consegue pensar no futuro, porque não perdoou ou porque não foi perdoado. Algumas pessoas presas em traições. Pessoas foram traídas e naquele momento ela lembra daquele momento de traição e ela não consegue avançar, ela não consegue prosseguir, ela não consegue viver o melhor de Deus, porque ela ainda está presa naquela traição. Algumas pessoas estão presas na infidelidade. Alguém foi infiel, alguém passou você para trás, e você fica preso nessa infidelidade. Então muitas pessoas ficam presas no passado, não conseguem viver o presente, muito menos pensar no futuro. Nós não avançamos, nós não conseguimos ir adiante, porque o passado nos amarra, porque o passado nos aprisiona. Paulo está nos ensinando que um dia que ele teve um encontro com Jesus, o passado ficou para trás, o passado ficou esquecido. Então ele diz assim, olha, o que eu não alcancei ainda, o que eu quero alcançar. Existe algo, existe um propósito, existe algo na minha frente que eu preciso alcançar, que eu preciso tocar. Eu não toquei ainda, eu não alcancei ainda, mas já fui alcançado. Ele está dizendo assim, alguém me alcançou, alguém me tocou, alguém mudou a minha vida, alguém mudou a minha história, alguém mudou o meu passado. E ele não julgou o que já tinha alcançado, mas ele diz assim, mas esquecendo das coisas que ficaram para trás. Ele colocou em seu coração de que ele precisava esquecer daquilo que o aprisionava, daquilo que fazia com que ele não conseguisse avançar para um futuro. Querido, o lugar mais longe de cada um de nós não é maior do que há 10 minutos atrás. 10 minutos atrás é o lugar mais distante da nossa vida. Porque 10 minutos atrás já é o passado. A gente não volta mais lá. Aquilo que você fez, aquilo que você falou no passado, não vai ter como consertar mais. Aquela palavra de maldição que você ouviu, ou que você falou, aquilo que você fez para alguém que magoou alguém, ou que alguém te magoou, há 10 minutos atrás, não tem como mais alcançar, porque ficou no passado. Isso não pode mais impedir você. Paulo ele vai dar aqui uma informação a cada um de nós, de que os erros, eles fazem parte da nossa vida. Que nós vamos errar. Que no meio do caminho nós vamos tomar muitas decisões erradas. Eu tive a oportunidade de ministrar ali no casamento da Giovana, e eu trouxe uma palavra de Paulo a respeito do amor. Paulo, no capítulo 2 de Coríntios, ele vai falar a respeito dos dons espirituais. No capítulo 3, ele vai falar do amor. E no capítulo 4, ele vai falar de como os dons devem ser usados verdadeiramente. Mas ele vai dizer que o amor é maior do que todas as coisas. E ele está dizendo assim, olha, aqui vocês estão priorizando dons de forma errada. Mas aqui do jeito que eu estou dizendo para vocês, se vocês não tiverem amor, vocês não vão adiantar ter esses dons todos. Vocês vão trabalhar em vão, vocês vão fazer em vão.
Ele está dizendo assim, olha, vocês receberam algo de Deus. Alguma coisa talvez entrou no coração de vocês. E vocês, por conta desse algo que entrou no coração, quer suprir com outras coisas. Por quê? Porque algo te machucou. Porque algo te feriu. Porque algo talvez fez você... impediu você de ir longe, você quer provar para alguém que consegue. E aquilo que está lá atrás, está trazendo isso dentro de você. Você levantar e querer provar que consegue. Você querer provar que vai adiante. Você não está fazendo isso por você, você está fazendo isso pelos outros. Pelas pessoas que disseram a você que você não ia conseguir, que você não ia alcançar. E você começa a fazer as coisas para provar que consegue. Mas o passado está lá, vivo dentro do teu coração, te atrapalhando na caminhada, não deixando você prosseguir, não deixando você crescer, não deixando você prosperar. Nós não temos que fazer nada para provar nada para ninguém. Nós temos que fazer porque existe um amor estabelecido por Deus que está no nosso meio. E nós fazemos tudo por amor a Cristo. E Cristo é o nosso Salvador, e Cristo é aquele que nos curou, e Cristo é aquele que nos salvou, que estendeu a sua mão, que nos levantou. Então é por Ele todas as coisas. É por Ele que nós fazemos, a nossa vida depende dEle. Mas nós precisamos caminhar. Nós precisamos caminhar. Então o que eu vejo que Paulo está vivendo, por que vejo que Paulo está vivendo o melhor momento da sua vida? Dentro de uma cadeia. Porque dentro da cadeia ele era livre. Dentro da cadeia ele era liberto. Dentro da cadeia ele era curado, ele era restaurado. Fora da cadeia, antes de ter o encontro com Jesus, ele era preso, ele era encarcerado nos seus sentimentos. Ele era encarcerado naquilo que ele achava que ele poderia fazer com a força do seu próprio braço. Mas agora, verdadeiramente, ele era livre. E dentro da cadeia ele poderia falar do amor de Cristo para quem ele quisesse. E dentro da cadeia ele poderia proclamar o evangelho de Cristo para quem ele quisesse. Não importa se algo ruim fisicamente iria acontecer. O que importa é que as coisas que verdadeiramente encarceravam ele foi liberto. O que eu vim trazer para nós nessa noite é que nós precisamos ser livres. A palavra de Deus diz que se Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós precisamos de uma liberdade verdadeira. Nós precisamos de algo que realmente seja concreto na nossa vida. Nós estamos passando, irmãos, períodos difíceis nos últimos dias. Talvez muitas pessoas, e eu acredito que a maioria, por conta de correr de um lado para o outro, por conta dos seus afazeres, por conta de você querer suprir a sua casa, por conta do trabalho, você não consiga entender ou não consiga ver o que verdadeiramente está acontecendo. Talvez os nossos olhos talvez sejam tampados para as coisas que estão acontecendo no mundo. E por isso, irmãos, nós vemos que muitas pessoas, pode prestar atenção, preste atenção na igreja, preste atenção no que está acontecendo no povo de Deus. Quando eu digo preste atenção na igreja, não é só aqui na igreja, eu estou dizendo em toda a igreja. Preste atenção no que está acontecendo. Não existe mais aquele fervor, não existe mais aquele movimento onde o Espírito Santo de Deus opera. Eu vejo muitas vezes os pregadores, eu vejo muitas vezes os ministros de louvor se esforçando para que o coração se abra, se esforçando para receber algo poderoso de Deus. Mas a igreja, se você prestar atenção, nesses últimos tempos, elas não estão conseguindo se levantar. Você vem ao culto, você ouve uma palavra, aquela palavra até entra no seu coração, mas você não consegue viver ela. Você não consegue viver aquele momento daquela palavra que foi ministrada. Quando eu digo que nós precisamos esquecer do passado, nós damos glória a Deus, nós exaltamos o nome do Senhor, mas nós continuamos presos lá.
Quando você ouve Paulo dizendo assim, esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo. Você, glória a Deus, aleluia. E você sai daqui e você não consegue se desprender daquele pedido de perdão. Você não consegue se desprender daquela mágoa de alguém que disse que você não ia dar certo. Você não consegue se desprender daquela traição que fizeram contra você. Então você vem no culto de novo e você ouve uma palavra e você diz, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você é até tomado por aquela emoção, você é até tomado por aquele louvor, você chora, mas quando você sai, você está preso naquele passado. E você não consegue avançar nunca. A tua vida espiritual, ela nunca vai crescer, a tua vida espiritual nunca vai desenvolver, porque você está preso lá. Você acha que não vai conseguir. Você até tem vontade de se envolver, você até tem vontade de fazer algo, mas talvez você já veio de um lugar onde você foi maltratado. Você até veio de um lugar onde você foi colocado de lado. Então você não quer se envolver, você não quer participar daquilo, porque aquilo te prendeu e você fica, não, eu não vou mais porque fizeram isso contra mim, e você não consegue avançar. Mas você dá glória a Deus, você dá aleluia, você aplaude o nome do Senhor, você canta louvores ao Senhor, você adora ao Senhor, mas está preso naquele lugar. E não consegue avançar, e não consegue prosseguir, não consegue fazer aquilo que Deus colocou dentro do meu coração. Eu acredito que é um momento onde nós estamos nos fechando cada vez mais. Aonde você não consegue confiar mais em ninguém. Aonde você não consegue expor o seu problema mais para ninguém. Porque você já expôs o seu problema para alguém. E alguém colocou no jornal. Falou da sua vida. E você disse assim, puxa vida, não era para todo mundo saber. Mas todo mundo ficou sabendo. Então eu fiquei preso nisso, você ficou preso nisso. Então você não consegue avançar. Você não consegue crescer. Você paralisou naquele momento. E essa é a estratégia do inimigo na minha e na tua vida. Paralisar as nossas vidas, não querer que a nossa vida espiritual cresça, não querer que a minha vida espiritual se desenvolva. Ele quer me amarrar no passado, ele quer que eu viva aquele passado medíocre, aquele passado de vergonha, aquele passado de derrota, aquele passado onde eu acreditava que não ia chegar em lugar nenhum. Ele quer que eu viva isso no presente, porque se eu viver esse passado no meu presente, com certeza eu não vou ter um futuro. E Paulo está falando sobre um alvo. Ele fala sobre um alvo que precisa ser acertado. Ele fala sobre um alvo que precisa ser alcançado. Ele já tem o seu alvo. Ele já sabe quem é o seu alvo. Ele está com convicção de quem é o seu alvo. Quantas pessoas ainda não têm convicção de onde vai chegar? Quantas pessoas ainda não têm convicção na onde vai morar? Quantas pessoas ainda não têm convicção da atitude que fizeram de levantar e aceitar Jesus como Salvador? Ainda não entenderam o que fizeram. Ainda não entenderam a posição que tomaram, a decisão que tomaram de servir a Cristo Jesus. Paulo já estava bem direcionado. Ele sabia o que queria. Quando eu olho assim, eu prossigo, eu avanço para o que está diante de mim. Ele não está dizendo assim, eu vou olhando para o que está diante de mim, mas eu olho para trás de vez em quando, e quando eu olho para trás, parece que eu não vou conseguir. Não, ele está dizendo, não existe mais nada para trás. O que ficou lá atrás não faz parte da minha vida. Tudo que eu fiz de mal para as pessoas não faz parte mais da minha vida. Tudo que as pessoas fizeram de mal para mim não faz parte mais da minha vida. O que faz parte da minha vida é o meu alvo. E ele diz assim que é o prêmio da minha vocação. Ele está considerando que aquilo é um prêmio. Aquilo é uma vitória. Ele está dizendo que alcançar a Cristo era uma vitória. Que chegar na glória era uma vitória. Que entrar no céu era uma vitória. Ele prosseguia para algo que era sobrenatural. Ele não via com os seus olhos, mas ele via com os seus sonhos.
Eles viam com os projetos que já estavam estabelecidos em seu coração. Paulo tinha um projeto no coração e o projeto de Paulo era entrar no céu. Qual precisa ser o meu projeto como cristão? Qual é o projeto que eu tenho que descrever dentro do meu coração como cristão, como servo de Deus? Aonde eu quero chegar por estar aqui essa noite? Aonde eu quero chegar? O que eu vim buscar aqui essa noite? O que eu vim fazer aqui na casa de Deus essa noite? Eu vim aqui somente porque eu iria pregar? Eu vim aqui somente porque eu iria cantar? Mas eu estou preso no meu passado. Eu acho que isso vai ser somente um dia de ministração e de pregação. Eu não vou conseguir passar além disso. Eu não vou conseguir passar além da porta. Aqui é o meu limite. Será que aqui, nessa ministração, Joel, é o meu limite? Será que daqui para frente eu não posso ir mais lugar nenhum? Será que Joel, o ministro do louvor, só pode chegar até aqui? Eu acredito que não. A palavra de Deus diz que no céu nós cantaremos louvores ao Senhor. Então nós cantamos aqui e iremos cantar lá também. Então eu preciso ter um alvo na minha vida. Eu preciso me esquecer daquilo que me atormentou, que me atormenta. Eu preciso apagar isso da minha vida. E eu tenho que colocar um alvo. Eu tenho que determinar uma caminhada para mim. E eu preciso fazer isso. Cada um de nós precisamos fazer isso. Eu não vou fazer isso por você. Você não vai fazer isso por mim. Eu vou fazer por mim. E você vai fazer por você. Cada um precisa ter o seu alvo. Cada um precisa ter a sua atitude de levantar. De buscar ao Senhor. De ser um verdadeiro adorador. De ser uma adoração a Deus. Não é somente de fazer uma adoração, mas sim ser uma adoração. Porque é isso que é adoração. Adoração não é fazer, adoração é ser. A palavra de Deus, no livro de Isaías, diz assim: este povo, com a boca e com os lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim. Eles faziam, mas não eram. Nós temos que ser uma adoração a Deus. A palavra de Deus diz, querido, que Deus, Ele ungiu Saul como rei. Foi porque o povo quis. E Deus ungiu Saul. Mas Saul não era um adorador. Então Deus colocou Davi em seu lugar, porque Davi era um adorador, porque Deus falou assim a ele: olha, eu o conheço por dentro. Eu conheço o seu coração. Ele é um homem segundo o meu coração. Ele é um verdadeiro adorador. A Bíblia diz assim que o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Ele não está dizendo assim: olha, eu não quero pessoas só que saibam fazer adoração. Eu quero pessoas que sejam adoração. Que sejam verdadeiros, que andem em espírito, que sejam pessoas aonde eu habito nelas e elas estão em mim. Paulo é este homem que está vivendo o melhor momento da sua vida, sabe por quê? Porque dentro do cárcere ele é um adorador. Ele tem Cristo como seu alvo. Ele tem Cristo como sua meta. Nós colocamos muitas metas em nossa vida. Colocamos metas financeiras, metas materiais, metas profissionais. Colocamos muitas metas. Mas a melhor meta a se ser colocada nos nossos dias é ter Jesus como alvo da nossa vida. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo. Nada pode me parar, nada pode me deter.
Nem a morte poderia deter Paulo. Ele considerava que depois da morte seria melhor ainda. Que quando a carreira dele tivesse findado, quando ele tivesse morto, agora caminhar talvez seria mais fácil. Porque é difícil, querido, nos dias de hoje, você prosseguir nessa caminhada. Tem muitas pessoas que se levantam contra você. Tem muitas pessoas que querem parar você. Tem muitas pessoas que colocam tristezas dentro do seu coração. Muitas vezes você acredita nas pessoas e elas decepcionam você. E aí você para por conta disso. Porque alguém te decepcionou. Porque alguém não segurou na tua mão. Porque alguém não falou o que você queria ouvir. Porque alguém não te visitou. E aí você para. Então você estava apoiando-se em quê? No seu alvo ou na pessoa que estava do teu lado? Sabe por que nós paramos nossa caminhada? Nós paramos a nossa caminhada porque alguém parou do nosso lado. As pessoas param e por ela parar, eu também paro. As pessoas desistem e porque ela desistiu, eu desisto também. E isso contamina as pessoas. Você pode perceber quando alguém chega bem fervoroso do seu lado, dando glória a Deus, aleluia, todos os dias, todos o culto, daqui a pouco você está dando glória a Deus, aleluia também. Mas se você sentar todo dia do lado de uma pessoa que fica, isso não é legal, isso é chato, você não vai dar glória a Deus, aleluia, nunca. Porque você jamais eu vou dar glória a Deus, aleluia, do lado dessa pessoa. Porque aquilo te contamina. Mas Paulo está dizendo assim, não, eu prossigo para o alvo. Sabe o que fez os carcereiros se converteram ao Senhor? Sabe o que fez com que eles aceitassem Jesus como Salvador da sua vida? Eles diziam assim, como pode? O homem está preso, o homem está amarrado, mas está dando glória a Deus. Está louvando o nome do Senhor. Está dizendo que existe uma salvação, que Cristo é o Rei, que o Senhor é o Senhor dos exércitos. Como não aceitar o Senhor vendo um homem dentro do cárcere, dizendo todas essas coisas a eles? Talvez eles diziam assim, se fosse eu no lugar dele, eu já mesmo teria me matado. Alguém que já teve a sentença de morte. Alguém que disseram a ele assim, você vai ser decapitado. O seu dia já está chegando. A data já está chegando. O que você faria? Acho que foi Joel que perguntou aqui uma vez. Ou foi na vigília. O que você faria se você soubesse que ia morrer? E colocou um tempo, não foi, Joel? O que você faria se você soubesse que você ia morrer? Desse a sua data de morte. O que você faria nesse tempo? Paulo, ele se apoiou na verdade de Cristo. Paulo, ele se apoiou naquilo que Cristo tinha feito por ele. Paulo, ele se apoiou num encontro. E Paulo, ele ouve de Cristo assim, olha, Paulo, eu vou fazer de você um ministro do meu evangelho. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. Você vai aprender a sofrer por ele. Irmãos, se tudo estiver bem na tua vida e não estiver acontecendo nada de errado, então aí alguma coisa está errada. Se você está vivendo uma vida onde está tudo zen, está tudo bacana, você é servo de Deus, você vem para a casa do Senhor, mas está tudo bem na sua vida, então alguma coisa está errado. Porque ele diz assim, você vai ver o que é sofrer pelo meu evangelho. Se você não está tendo nenhuma perseguição, se ninguém está se levantando contra você, se ninguém está te empurrando para trás, alguma coisa está errado. Se você pegar uma flecha e você for atirar a flecha, você vai ter que puxar a flecha até o final para poder acertar o alvo. Se você der só uma esticadinha, a flecha faz assim, Mas se você puxar bem, esticar bem, ela vai pegar força e ela vai acertar o alvo. Nós somos assim. Quanto mais as pessoas te empurram para trás, quanto mais as pessoas querem te ver para trás, quanto mais as pessoas te seguram, mais você pega força para acertar o alvo. Mais você pega impulsão para chegar naquele lugar.
Então, se alguém está te empurrando para trás, se alguém está tentando impedir a tua vitória, se alguém está impedindo você de crescer, se alguém está impedindo você de chegar, pode ter certeza que quando você for lançado, você vai acertar direto no alvo, bem no centro dele. Então é preciso passar por esses momentos. Os momentos de dificuldade faz com que eu e você venhamos a crescer. Os momentos de lutas vai nos lapidar. Os momentos de luta vai fazer com que eu e você venhamos acreditar a cada dia mais que nós estamos no caminho certo. E nós não vamos desistir. Então você não vai parar porque alguém disse alguma coisa. Você não vai parar porque alguém falou alguma coisa. Você não vai parar porque alguém não fez com você. Você vai prosseguir, você vai avançar, porque existe um alvo a ser alcançado. E esse alvo é Jesus Cristo de Nazaré. É se lançar nele, é postar nele, é colocar todas as coisas nas suas mãos e dizer: Senhor, cuida da minha vida, cuida da minha casa, cuida da minha família, Senhor. Eu não vou parar, eu não vou desistir, eu vou permanecer na tua palavra, eu vou permanecer na verdade, porque eu quero alcançá-lo, porque eu quero tocá-lo, porque eu quero ver o prêmio da minha vocação. O Senhor me convocou, o Senhor me levantou e eu quero chegar lá. Mas não podemos mais viver uma vida como se nada estivesse diante de nós. Nos últimos dias parece que nós vemos que o cristão tem vivido uma vida que parece que não existe nada diante dele. Nós só conseguimos enxergar aquilo que está bem próximos de nós. Nem os nossos sonhos talvez nós estamos enxergando mais. Então nós lutamos todos os dias por aquilo que é deteriorável. E a nossa vida se desenrola no sustentar a família. A nossa vida se desenrola no querer que a esposa venha para a igreja. Nossa vida se desenrola em trazer os nossos filhos para a presença do Senhor. E nós não vemos o que está diante de nós. Não conseguimos enxergar. Estamos vivendo aprisionados. Talvez se estivéssemos no mesmo lugar que Paulo estava, talvez nós seríamos mais motivados. Mas como estamos vivendo essa falsa liberdade, porque parece que nós somos livres, mas não somos. Nós servimos a Cristo, servimos a Cristo. Eu sou evangélico. Está virando moda ser evangélico. Ser evangélico não é moda. Ser evangélico é estilo de vida. A questão não é nem ser evangélico. A questão é servir a Cristo. A única prisão que Paulo ele declara, ele diz assim: eu estou preso em Cristo. É a única prisão que nós temos. Cristo Jesus. Estar nele, colados nele, vivendo para ele. Salvação é o que Paulo almejava. Salvação é o que Paulo via diante dele. Talvez, irmãos, nós viemos nessa noite aqui, talvez com expectativas nossas. Expectativas de ouvir algo que talvez alcançasse o que eu pensei, o que eu almejei essa semana. Nós temos muitas expectativas. Mas talvez nós não chegamos aqui na expectativa de alcançar um alvo. De entregar o nosso corpo como adoração. De estar focado em Jesus. De ter um encontro com Ele. De prestar culto a Ele com reverência. De chegar diante dEle e se curvar diante dEle. Às vezes nós chegamos no culto e nós chegamos e queremos ver pessoas, queremos ver os amigos, sentimos falta de um que não veio, de outro que não veio, mas não sentimos a presença de Jesus.
não nos colocamos à sua disposição. É somente um culto, é somente uma reunião. Nós temos que mudar o nosso estilo de vida. Nós temos que ser adoradores verdadeiros. De quando eu entrar na presença de Deus, saber que Ele está ali. E prestar culto a Ele com reverência. E se curvar diante dEle. E chorar diante dEle. E não se importar para quem está te olhando, ou para quem falou mal, ou para quem se levantou contra a sua vida. Não, você está diante do Rei. Este é um lugar onde o Espírito habita. Este é um lugar onde Deus vem para te ouvir. Este é o lugar onde Deus, Ele se move, Ele põe o seu trono para te receber. E você conta a Ele tudo aquilo que você precisa contar. É só aqui que eu faço isso? Não. Você faz aqui isso no seu quarto. Você faz isso na sua casa. Você faz isso no seu trabalho. Mas esse é o lugar onde Ele abre o céu, diz a Bíblia. O Senhor, Ele abre o céu na sua casa. E ali Ele derrama as suas bênçãos. Esse é o lugar onde você dá a sua reverência a Ele. É o lugar onde você se alimenta. É o lugar onde você come. É o lugar onde a mesa está posta. E o Senhor, Ele não prepara qualquer mesa. Ele não põe os pratos em cima de lugar onde não tem toalha. Ele prepara a melhor toalha, Ele põe a mesa. Ele põe a melhor comida. Ele põe a melhor sobremesa. E Ele te chama para um jantar com Ele. Não é um lugar, parece que tem sido um lugar como a nossa casa, às vezes, que se põe à mesa e que se briga pelo pedaço de frango. E eu quero comer 2 pedaços de carne. E brigam pela carne. Ou acontece só na minha? É. Um lugar onde um quer comer mais do que o outro. E se alguém pegar um pouco mais de suco, não sobrou suco para mim. E a confusão está armada por causa do suco. Por causa da Coca-Cola. E aí está todo mundo tomando e comendo coisas que faz mal para a saúde. E não estão percebendo, e estão brigando por causa daquilo. O Senhor Jesus, Ele prepara o melhor alimento. E aqui você não precisa brigar pelo pedaço de nada. Porque Ele tem para servir a todos. Quando nós nos reunimos na mesa do Senhor, porque esse é o lugar da mesa. Aqui você não precisa brigar pelo pedaço de pão. Porque Ele se divide. E se compartilha com todos. Ele sacia a fome de todos. Quem comer deste pão não vai ter mais fome. Você não precisa brigar por isso. É um lugar onde você senta e você encontra paz. É um lugar na mesa onde você senta e você encontra aconchego. É um lugar onde você senta e encontra amor. É um lugar onde você senta e encontra essa boa comida, esse bom alimento. Então tem que ser um lugar onde você sabe que Jesus está. Precisa ser um lugar de adoração. A Bíblia diz, e eu já disse isso aqui, que Jesus está numa reunião convocada pelos homens. Jesus chega na casa, eles sentam todos na mesa e eles querem especular a vida de Jesus. Jesus está sentado na mesa e eles discutem sobre alguns assuntos. E alguém entra na casa com um vaso de azeite, corre, entra debaixo da mesa e derrama sobre os pés de Jesus aquele óleo ungido. Alguém se levanta e fica irado na mesa. Alguém se levanta e diz assim: onde já se viu uma coisa dessa? Nós estamos numa reunião solene.
Nós estamos num lugar de adoração, nós precisamos aqui ter uma conversa com Cristo e alguém chegou para atrapalhar, porque é sempre assim, alguém chegou para atrapalhar. E Jesus, ele olha para aquela situação e fala assim: não, calma aí, ninguém está atrapalhando nada. Agora começou o culto. Agora começou o culto. Alguém veio me adorar. Alguém veio entregar tudo que tem. Alguém veio entregar tudo aos meus pés. Alguém verdadeiramente sentou na mesa com reverência. Alguém verdadeiramente se assentou na mesa para comer do melhor, para receber o melhor de mim e para oferecer o melhor dela. Então não venha dizer que alguém atrapalhou. Não, ninguém atrapalhou. A verdade é que agora é que eu fui adorado. Paulo está dentro do cárcere, adorando ao Senhor, dizendo assim: eu não penso mais no meu passado, eu vivo o meu presente em Cristo, estabelecendo o meu futuro. Eu sei aonde eu vou chegar, eu sei que vai valer a pena, eu sei que eu vou alcançar esse prêmio, porque Ele fez uma promessa para mim. Deus fez uma promessa para mim. Deus fez uma promessa para você. Deus fez uma promessa para a igreja. E aonde nós temos nos apoiado, e aonde nós temos nos entregado a nossa vida, prossigo para o alvo. Prossigo para Jesus. A pergunta nessa noite é: para onde você está indo? Para onde eu estou indo? Está fazendo sentido para você a sua caminhada? Está fazendo sentido para mim a minha caminhada? Para onde eu estou indo? Aonde eu quero chegar? Passam pessoas no meio e me atrapalham. Isso tira meu foco. Algumas pessoas passam pela minha vida, eu perco o foco e não sei para onde vou. Algumas coisas me distraem, eu perco o foco. Para onde eu vou? Para onde é que eu estou indo? Para onde a igreja do Senhor está indo? Aonde ela vai chegar com isso? Paulo, ele se autoanalisa. Paulo aqui, ele conta um pouco do que ele viveu. Conta um pouco do que ele está vivendo. E apresenta a todos nós o que ele vai viver. E eu acredito que ele alcançou. Eu vejo talvez Paulo indo para a morte, para ser decapitado. E quando ele vê aquele lugar aonde ele vai ser morto, eu fico pensando que ele está feliz da vida. Porque talvez ele chegue dizendo assim naquele lugar: consegui. Mantive a minha fé. A carreira que o Senhor propôs no meu coração, eu consegui. Eu não desisti, eu cheguei até aqui. Esse é o meu grande prêmio. O dia da minha morte. O dia que verdadeiramente eu me encontrarei com Cristo. O dia que eu vou acertar o meu alvo. Que nessa noite, irmãos, você possa deixar o seu passado para trás. Deixar para trás o que fizeram contra você. O que falaram contra a sua vida. Disseram para você que você não ia dar certo. Você está aqui essa noite. Significa que já está começando a dar certo. Disseram para você que você não ia chegar em lugar nenhum. Você já chegou na casa do Pai essa noite. Disseram para você que você não ia conquistar. Você já conquistou a sua salvação. Disseram para você que você não ia ser feliz. Você está feliz porque você está na casa do Senhor. Você precisa somente esquecer. Desamarre-se de lá. E se um dia tentaram te impedir,
Que isso seja de lição para que não te impeçam daqui para frente. Que você não dê ouvidos ao que falaram, ao que fizeram, ou à tristeza que colocaram no seu coração. Não dê ouvidos para as coisas que vão dizer a você, para que você não consiga mais sair do lugar onde você está. Você tem um futuro para viver, e o futuro vai depender do que você faz no presente. O futuro ainda está aqui a 10 minutos daqui. Você precisa entender que quando você chegar lá, você vai dizer assim: eu consegui chegar até aqui. E cada minuto da sua vida você vai declarar: eu consegui chegar até aqui, porque o Senhor me sustentou, porque o Senhor me deu vitória, porque o Senhor tem segurado na minha mão. Mas isso, querido, não é só na vida aqui na terra, é vencer na vida espiritual, é estar espiritualmente bem. Ah, pastor, mas você não conhece como eu sou com Deus. Claro que não. Então essa palavra não é para mim, não. A palavra é para todos. É palavra de Deus. Direcionou, é para todos. Você pode estar passando esse melhor momento, mas e lá na frente? Pode acontecer algo que venha entristecer o seu coração. Mas você está apoiado nela, dizendo: não, ainda que eu passe por isso, eu me apoio numa palavra de Cristo. Você está nessa noite apoiado em uma palavra de Cristo. Eu prossigo para o alvo. Nós temos um alvo a ser acertado nessa noite. Nós temos um alvo e nós temos que prosseguir para ele. E ninguém pode te impedir. Ninguém pode impedir o seu avanço. Ninguém pode te parar. Ninguém pode dizer: você não vai conseguir. Porque cada vez que alguém te puxa para trás, quando te solta, você vai bem mais para frente. E você vai estar sempre avançando. Você vai estar sempre na direção correta. Eu gostaria que você ficasse de pé, porque eu queria orar por você. Feche os teus olhos. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fariseus, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. O que porém para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri a perda de todas as coisas. Eu as considero como refúgio, para que possa ganhar a Cristo e ser chamado por Ele, não tendo justiça própria, que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo Jesus. A saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Desejo conhecer Cristo, o poder da ressurreição e a comunhão com os seus sofrimentos, conformando-me com ela na sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Todas as coisas considerei como refúgio. Não me importa o que perdi, não importa o que eu deixei para trás, não importa as coisas que são palpáveis, mas o que importa é viver para Cristo. Que nessa noite você possa viver para Cristo. Que nessa noite a sua vida possa ser pautada numa caminhada com Jesus.